Olá, boa noite pessoal. Aqui quem fala é Ricardo Conzatti do Vibralberg Brasil e sejam todos bem-vindos ao 34º episódio da segunda temporada. Hoje é o dia 22 de outubro de 2018. Nosso convidado de hoje é o Henrique Schmidt e ele irá falar sobre gestão do tempo. Então, antes de eu passar a palavra para o Henrique, vamos para os recadinhos de sempre. Hoje eu imaginei que eu estaria sozinho, mas estou na ilustre companhia do Valdecir e do Tárcio. Dê um oizinho aí, Valdão, Tárcio. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por comparecerem. Show de bola. Boa noite, pessoal que está aí. Sejam muito bem-vindos, pessoal do Facebook, pessoal do Zoom. Quem estiver prestando atenção, pisca aí para a gente ver. Muito bom. Então, só para lembrar, estamos no Facebook, né? Basta digitar /Vibralberg Brasil, né? Ou facebook.com/Vibralberg Brasil. Estamos também no YouTube, né? Esse vídeo, para quem não conseguiu assistir online, estará disponível no YouTube. Então, mesmo esquema, /Vibralberg Brasil. E por fim, mas não menos importante, estamos no Twitter, né? Então, mesmo esquema, twitter.com/Vibralberg Brasil ou apenas @Vibralberg Brasil. Também para o pessoal que está no Facebook, né? facebook.com/Vibralberg Brasil, você consegue assistir esse show ao vivo. Né? Você consegue fazer as perguntas lá, caso tiver alguma dúvida, e a gente responde assim que possível. Show de bola? Então, aqui falando sobre os recadinhos da semana, né? Temos aí o início do VMUG Paraná, espero que nas próximas semanas eu consiga já ter alguma data definida para o primeiro encontro, né? Atualização aqui do encontro do VMUG Rio Grande do Sul, antes era no dia 30, agora mudou para o dia 31/10, a partir das 19 horas, lá em Porto Alegre. A gente vai colocar esse link na descrição do vídeo e na publicação lá do blog, então não se preocupe em ficar pegando essa URL gigante aí. E por fim o DevOps Days em Salvador, né? Então no dia 27/10, entra lá no devopsdays.org e aí procura lá 2018 Salvador. Sobre o Call for Papers e a importância disso, Tárcio, fala para nós aí, faz favor. Opa, com certeza, pessoal. A importância disso é que a gente precisa de pessoas como você, como todo mundo aqui, para a gente poder fazer. Então, assim, se você tem algum assunto legal, deseja compartilhar isso com a comunidade, manda sua ideia para a gente tem lá o linkzinho para vocês se inscreverem, tá? E lembre-se, nós aqui, o Vibralberg Brasil, ele é feito pela comunidade para a comunidade. Isso é muito importante aqui. Resumindo, a gente precisa de vocês para continuar mantendo esse show semanalmente, né? Porque senão, às vezes, eu, o Ricardo, o Valdecir, a gente tem que dar uma tapada. Então, estamos muito contentes aqui. Inclusive, agradeço você, Henrique, por estar aqui, tá? E assim, todo mundo tem sempre algo para compartilhar, tá? Mas se você acha que você não está preparado, tem vergonha, indica um amigo, um parente, um tio, um papagaio, um gato. Porque aqui, por exemplo, aqui no meu escritório que eu tô aqui, tem minhas duas gatinhas no meu colo. Então, qualquer coisa, a gente chama as gatinhas para fazer miau também, compartilhar, tá? E ajude, por favor, a gente crescer essa comunidade aqui cada vez mais. Isso aí, Ricardo. Esse é um ponto importante, né? Porque realmente todo mundo tem algo para compartilhar, né? Talvez alguns com conhecimento mais avançado em algum determinado produto, outros em outro, mas todo mundo tem. Miau, isso? Miau. Miau, tem os dois gatinhos aqui, o Valdecir tá do outro lado lá, um gatão do outro lado em Praga ali, com um monte de gatinha lá também, é isso aí. Show de bola. Eu não tô em Praga, agora eu tô na Cracóvia. Muito bem. Próxima semana, então, teremos aí o Thiago, né, falando sobre uma breve história sobre o End User Computing. O Thiago, que é End User Computer Specialist, Senior, Master, Blaster, que trabalha na VMware. E aí, na semana que vem, neste mesmo horário, ele estará falando aí uma breve história sobre o End User Computing. Certo, pessoal? Então, apenas reforçando aí as nossas redes sociais, qualquer rede social que existe, /Vibralberg Brasil, com certeza você nos achará por lá. Então, agora eu passo a palavra para o Henrique. Então, pode falar um pouco sobre você, de onde você é, com o que trabalha, enfim, se apresente aí, por favor. Boa noite. Boa noite, pessoal.
Queria primeiro aí elogiar a iniciativa de vocês, desse canal do Vibraubag Brasil. Eu acho muito importante essas iniciativas quando são da comunidade para a comunidade, sem fins lucrativos. Acho muito importante isso. Então, para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o Henrique, eu trabalho há 12 anos na área da saúde, sendo que eu trabalho há 9 anos como pessoa jurídica. Eu comecei a empreender bem cedo, desde os meus 19, 20 anos, eu estava abrindo a minha primeira empresa. No começo eu trabalhava como técnico de informática, e eu acredito que a grande maioria do pessoal da nossa área aí começou assim também, não é, Ricardo? Exatamente, né? Quem nunca, né? Exatamente. E aí, com o tempo, eu fui migrando e me especializando em gestão de sistemas. Hoje sou consultor de sistemas e processos hospitalares e atuo no Rio Grande do Sul. E nos últimos anos eu tenho atendido aí de 8 a 15 hospitais por mês na minha empresa, que é a Dica Assessoria e Planejamento. Só botar aí no Google, vocês vão achar. Logo mais estarei passando meus contatos aí para todo mundo também. Então, vocês já estão visualizando minha tela aí? Já, beleza. Perfeito. Então, o tema que eu vou abordar hoje com vocês é a gestão do tempo. Como eu trabalho aí com de 8 a 15 hospitais por mês e aqui no Rio Grande do Sul eu trabalho no interior, a gente tem pequenas cidades aqui, a gente tem um hospital por cidade geralmente, não são mais hospitais na mesma cidade. Isso me faz perder um bom tempo aí em deslocamento de uma cidade para outra e tal, e aí eu tive que encontrar métodos para gerenciar o meu tempo. Então, falando sobre métodos, eu vou falar o que funcionou comigo, tá? Também vou falar sobre algumas ferramentas, sobre regras e sobre o princípio de Pareto. Eu me considero um Pareto lover aí. Então, o método que funcionou comigo, e é o que eu vou começar explicando agora, é o método da tríade do tempo. O conceito da tríade do tempo, ele foi criado por Christian Barbosa, e ele lançou um livro aí que se chama A Tríade do Tempo, onde ele criou é um método bem simples e de fácil aplicação para resolver seus problemas aí com gestão do tempo. No método da tríade, o Christian Barbosa sugere a divisão das atividades, das nossas atividades do dia a dia, das nossas tarefas, em 3 categorias. São elas as categorias importantes, urgente e circunstancial. Mas o que é que se encaixa em cada uma dessas categorias? Bom, circunstanciais são todas as atividades e tarefas que não nos agregam valores, tá? São tarefas que nós somos levados a fazer por conta da situação, por conta de outras pessoas ou de antigos hábitos, tá? São tarefas que desperdiçam o nosso tempo e temos como exemplo aí quem nunca teve aquela reunião desnecessária. Outro exemplo aí é assistir programas de TV que não acrescentam nada na nossa vida, conversa furada e aquele famoso tempo rolando o feed nas redes sociais sem saber o que está procurando. Aí a segunda categoria ali são as tarefas urgentes. Essas são conhecidas como para ontem. São as tarefas que geram estresse, possuem consequências negativas para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e muitas vezes são causadas pela falta de planejamento, também por não saber dizer não para outras pessoas e por não delegar tarefas. Aqui nós temos um assunto muito interessante que é não saber dizer não. Isso aí daria mais um Vibraubag aí inteiro só para aprender a dizer não para outras pessoas. Com certeza. E aí temos as atividades importantes, que são as atividades que nos trazem resultado e fazem diferença na nossa vida. Nas tarefas importantes aqui a gente pode encaixar o que é importante para você como pessoa, o que faz diferença na sua vida. Então, algumas pessoas classificam aqui essas tarefas importantes em 4 categorias. São elas físico, emocional,
espiritual e mental. Na categoria do físico, aí a gente pode definir como prioridade dentro das tarefas importantes, por exemplo, como cuidar da saúde, né? No emocional, passar mais tempo com quem a gente ama, no espiritual, fazer o bem para outras pessoas, meditar, rezar, e no mental, aí, estudar, ler, dedicar tempo ao seu hobby. Então, dentro dessas 3 categorias, como a sua vida está organizada hoje? Quando eu parei para fazer e aplicar esse método na minha vida, no meu dia a dia, eu estava assim. Eu percebi que a minha vida estava organizada dessa maneira, com as atividades urgentes, as tarefas urgentes sempre em primeiro lugar, depois as circunstanciais e aí as importantes. Ou seja, eu estava sempre apagando incêndio, resolvendo tarefas urgentes. Isso me deixava estressado, por muitas vezes desanimado com o meu trabalho, na minha área de atuação aí, e acabava esse estresse, quando você chega em casa, ele acaba refletindo num aumento das atividades circunstanciais. Ou seja, você chega em casa estressado, se joga na frente da TV, ou pega o celular e fica aí nas redes sociais, quando vê, passou a noite e você não fez nada de útil. Então, como seria o correto dentro desse livro da Tríade do Tempo? O correto seria esse: você dedicar mais tempo para as tarefas importantes, aí um tempo para as tarefas urgentes e aí um tempo bem menor para as tarefas circunstanciais. A gente nunca vai conseguir eliminar 100% as tarefas urgentes e circunstanciais da nossa vida. Isso aí é impossível. Mas aí, como chegar lá? Como fazer isso dar certo? Dentro desse livro aí, o Christian Barbosa, ele sugere 5 etapas para a Tríade do Tempo. Na primeira etapa aqui, a gente tem a etapa da identidade. A etapa da identidade é uma etapa de autoconhecimento. Então aqui, só você vai poder descobrir as respostas para essa etapa. Aqui você vai ter que se fazer perguntas como, por exemplo, quem são as pessoas que realmente trazem sentido à sua vida? Porque é nessas pessoas que você vai poder dispensar o seu tempo. O que realmente faz você se sentir vivo, faz você se sentir feliz e, o mais importante de tudo, qual é o legado que você deseja deixar nesse mundo? Então, com essas perguntas aí, fica claro que essa é uma etapa que só você consegue cumprir, só você vai conseguir dar essas respostas aí. A segunda etapa na Tríade do Tempo é a etapa das metas. Então, aqui a gente tem uma frase que foi dita pelo Gato de Botas no livro Alice no País das Maravilhas, que é a seguinte: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Tá? Dentro desse contexto das metas, a gente consegue ver aqui que muitas pessoas se sentem perdidas na vida por não terem metas estabelecidas, né? E as metas são importantes, elas definem um filtro, elas servem para saber onde a gente quer chegar e são como um filtro para os nossos objetivos. Aí, sempre que surgiu uma atividade nova aí na sua agenda, você vai poder se perguntar se isso pode te deixar mais perto de cumprir suas metas e dos seus objetivos. Mas aqui é muito importante que você estabeleça metas de curto, médio e longo prazo. E também é importante que você escreva essas metas, seja no papel ou numa anotação online, para você, de vez em quando, ir lá e dar uma olhada nessas metas e saber o quanto falta, né? Se você está realmente cumprindo isso, se você está correndo atrás das suas metas ou se você esqueceu e está deixando para trás. Então, essa é uma etapa importante para saber se você está seguindo no caminho certo. Aí a gente entra na terceira etapa, que é a etapa do planejamento. A etapa do planejamento é uma atividade simples e muito poderosa na gestão do tempo. Aqui a gente diz o seguinte, que não basta saber onde chegar, você precisa saber
como chegar lá. Se Então, você me permitir um pouquinho, fica à só vontade, colocar por favor. o fogo no parquinho, Henrique. Sim. Sempre falo essa frase porque é o seguinte, a minha primeira impressão do que está falando é um mundo ideal. Tá? Aham. Eu queria ver se ao decorrer no final desse bate-papo que a gente tiver, você falasse talvez a sua experiência de um colega nessa jornada, tá? Porque eu acho que é muito legal se a gente pegar esse livro, começa a ler, tá bom, e aí você, beleza, passa uma semana, que tem gente que lê em 2 dias, tem lê que deu um mês, e aí? Como aplicar? Né? Eu acho que justamente assim, você precisa saber como chegar lá. Então depois se você puder contar um pouquinho da sua experiência e talvez de alguns colegas que você já indicou e teve algum feedback que você viu a mudança, vai ser legal. Claro, com certeza. Como eu disse no início, esse método da tríade do tempo é o que funcionou comigo, né? Existem vários métodos aí hoje em dia nessa questão de gestão do tempo, mas eu achei esse interessante porque você definindo aí a sua identidade e tal, você consegue fazer esse filtro, né, para definir as suas atividades. Mas aí no final aí eu acho que a gente vai engatar isso, talvez vou responder essa sua pergunta. Show de bola. Obrigadão. Certo. Então, definir o planejamento aqui é muito importante, tá? Eu acho que é interessante você sempre planejar a sua semana antes dela começar. Isso é uma questão de hábito. Você tem que tirar um momento aí no domingo, planejar a semana, planejar a semana, escrever aí o que você quer fazer. Por exemplo, que seja praticar atividade física, porque muitas vezes a gente não tem o controle total da nossa agenda, mas a gente quer cuidar melhor da saúde. Isso estava lá na minha identidade, né? Quero cuidar melhor da minha saúde. Minha meta aí é correr 3 vezes por semana, no mínimo. Então, no planejamento, eu vou definir no domingo os dias que eu vou correr na semana, o horário e tudo mais. Então, é sempre importante você, no planejamento, agendar isso, anotar as atividades e tarefas que precisam ser feitas ao longo da semana e sempre definir o horário dessas tarefas. Você também precisa lembrar de ser flexível nessa etapa de planejamento. Não se deve ocupar 100% do seu tempo, porque sempre vai surgir alguma urgência ou alguma circunstância aí que você vai precisar tirar um tempo para isso. Aí a gente entra na etapa da organização. A organização é o que ela é organização. Hoje em dia, todo mundo sabe que é muito complicado lidar com essa grande quantidade de informação que a gente recebe, né, por e-mail, por WhatsApp, por outros meios, e a falta de informação, a falta de organização dessas informações gera um enorme desperdício de tempo e energia. A dica que eu dou aqui nessa etapa de organização é jogar fora tudo o que você não precisa. Arrumar bagunça na mesa de trabalho, organizar papelada de um jeito fácil de encontrar, quem ainda trabalha com papel, limpar o seu desktop aí, organizar suas pastas, seus arquivos, colocar tudo dentro de pastinha na sua área de trabalho, limpar a caixa de entrada de e-mail. Isso eu acho uma estratégia muito interessante que algumas pessoas me indicaram, que foi o seguinte: tudo que está na caixa de entrada de e-mail é o que não foi resolvido. Mas aí, eu que trabalho na área da saúde, sei como eu preciso ter e-mails aí de 2013 arquivados, porque vai acontecer alguma coisa no Ministério da Saúde e a gente vai ter que reenviar esses e-mails como garantia de que o processo estava em andamento e quem errou foi eles. Então aí eu indico que se crie subpastas dentro da sua caixa de entrada e aí sim você arquive os e-mails que achar necessário. Mas a sua caixa de entrada ela tem que estar sempre vazia, tudo só vai estar na caixa de entrada o que não foi resolvido ainda. Então também acho que é importante aqui você ter uma ferramenta digital para fazer anotação. Não sei como vocês usam aí, mas eu não me acerto com o papel. Se eu anotar num papelzinho aqui, eu vou perder esse papel e vou perder a tarefa, não vou lembrar de fazer depois. E aí a gente tem diversas ferramentas online aí para fazer essas anotações. Depois, Henrique, eu quero comentar com você. Eu tenho esse mesmo problema e eu acabei achando uma solução muito legal que depois eu compartilho com você. Na verdade, ele é um caderno digital. Depois eu dou uma dica para você. Muito, eu muito vou legal. falar aqui alguma coisa sobre caderno digital também. Não sei se a gente vai falar do mesmo, mas aqui a gente tem
por exemplo, o Evernote, o Google Keep Notes lá é muito interessante também, o OneNote, que é uma solução da Microsoft, todos eles se integram tanto na plataforma web como na mobile, então é muito importante que a gente sempre está com o celular no bolso, né? Então, qualquer coisa, você puxa o celular, faz a anotação aí, muito mais fácil que procurar uma caneta e um papel. Aí eu vou entrar aí na etapa de execução. Aqui você deve priorizar suas atividades, tá? A gente tem gente que tem muito hábito de resolver primeiro o que é mais fácil, tá? Não caia nessa armadilha. Faz primeiro o que é importante. No final do dia, você vai perceber que se você só fez aí o que era mais fácil primeiro, no final do dia você vai perceber que o que era importante ficou para trás, isso vai ficando de um dia para o outro, vai acabar virando uma urgência e aí bagunçou toda a tríade aqui no seu planejamento. É muito interessante nessa hora definir o quanto vai durar cada tarefa do seu dia a dia. Então, por exemplo, isso pode parecer besteira, mas eu acho que é uma etapa bem interessante, assim, que eu preciso mandar um e-mail tal, preciso, né, dar um retorno naquele projeto, preciso fazer isso, vou demorar 15 minutos para isso, 10 para aquilo. Então é muito interessante porque você vai definindo esses tempos e aí você vai vendo que errou, né, que estimou muito, estimou pouco, e aí você vai ajeitando isso conforme você vai errando. Eu acho que é ideal, né, porque quando surgir novamente uma tarefa parecida com essa, você já vai saber mais ou menos o tempo que você leva para resolvê-la. Aqui também é interessante você ter foco e não deixar essas tarefas pela metade. A gente tem o caso de começar uma coisa, não terminar, partir para a próxima, uma coisa fica inacabada, a outra a gente acaba fazendo com pressa porque deixou uma, tem que voltar atrás. Então é interessante aqui ter foco e não deixar tarefas pela metade, a menos que seja preciso, né? Porque a gente sempre, às vezes, depende do retorno de alguém e tal. Então, se tiver ao seu alcance, não deixe tarefas pela metade. Eu queria só lembrar que a tríade do tempo é um processo cíclico, não é hoje eu vou sentar, vou definir minha identidade, minhas metas e nunca mais vou olhar para isso. Não. Conforme eu vou executando, eu vou alcançando minhas metas, vou planejando, vou me organizando, minha identidade pode mudar, porque as pessoas do nosso círculo de amizade mudam, os meus objetivos mudam, eu vou alcançando eles, então eu preciso estabelecer novos. Então, essa metodologia aí, para ela realmente funcionar, eu precisei criar o hábito de anotar as tarefas, agendar os compromissos, que eu nunca fui um grande fã, assim como eu não sou um grande fã do papel, eu nunca fui grande fã das agendas físicas, né? Então, eu tive que aí criar um hábito. Esse é o real problema de toda vez que você vai incluir isso no seu dia a dia, é criar o hábito. Tá? Isso é muito difícil de fazer, mas vale a pena, tem que insistir. Então, para solucionar essa questão de não gostar de agendas físicas, não gostar de anotar em papeizinhos, em stick notes, surge aí a tecnologia, né, facilitando a nossa vida novamente. Então, como agenda hoje, eu utilizo a solução do Google, que é o Google Agenda, o Calendar, né, que é muito simples, possui integração aí com todos os smartphones e atende 100% das minhas necessidades. Já para o controle das minhas tarefas diárias, eu utilizo o Google Tarefas, que é integrado com a agenda do Google. Então, aqui eu tenho uma visão aí para quem não conhece a agenda do Google. Você tem aí a sua agenda. Esse aqui é um exemplo de agenda que eu coloquei aqui para vocês. Você tem a sua agenda, do lado você tem as suas tarefas, com o que foi concluído, com o que precisa ser feito ainda. Então, fica bem visual, tudo numa tela só, perfeito. Aí, clicando aqui, a gente comentou antes, né, das anotações, clicando aqui nessa lâmpada aqui, aí você já tem acesso aos notes aí do Google. É muito importante aqui que você utilize as duas ferramentas. Não utilize só a agenda e não utilize só a lista de tarefas. Tá? As duas junto são muito poderosas, mas uma, independente da outra, não vai te ajudar muito.
Aqui também acho que tem uma frase aqui que é muito interessante, que é o seguinte: se você não fizer a sua agenda, os outros vão fazer ela por você. Então, você vai acabar trabalhando sempre na rotina de outras pessoas. Aí, para o controle das demandas dos meus clientes, eu acabei optando aí pelo Trello. Não sei se era isso que você ia falar. Não, não, não é. Na Não era o verdade, Trello? não era. Eu ia falar de algo que, por mais que tenha essas partes de tecnologias, que eu acho que é muito legal, é, existe aquela pessoa que gosta de caderno. Aham. Eu gosto de escrever. Então, eu gosto de pegar um caderno, de lá pegar uma caneta física, escrever, fazer desenhos, fazer minhas anotações. Só que eu sentia a dificuldade de continuar isso e compartilhar. Imagina que você pega um caderno lá, como se fossem 10 matérias, você começa a falar do cliente 1, aí você pula para o cliente 2, aí você volta para o cliente 1, não tem mais espaço, aí você não lembra a data, não lembra a organização, aí você quer compartilhar com um amigo, fica um complicado. Então, eu achei uma ferramenta que, na verdade, não é uma ferramenta, é um dispositivo, mas vai demorar um pouquinho para explicar. Ele é um caderno digital mesmo, é como se fosse um electronic Hardware, paper, né? é um hardware, né? Ele é como se fosse um iPad, que você Ah, sim. escreve com uma caneta, só que ele lembra um Kindle, né? Porque ele é só aquela caneta lá. E aí você consegue compartilhar isso com todos os seus dispositivos, compartilha esse PDF, e aí você tem aquela real feel, né? O sentimento real de você estar escrevendo com uma caneta mesmo. E eu achei maravilhoso porque eu consegui me organizar, em vez de levantar 10 cadernos em um caderno só, compartilhar. Inclusive, eu posso fazer live. Ah, que Ah, interessante. Eu posso ter lá um papel em branco que eu estou compartilhando, inclusive poderia estar compartilhando aqui. E eu posso estar desenhando ou escrevendo no meu caderno e ele está fazendo o broadcast ao vivo por uma questão de apresentação, né? E aí eu posso criar meu template de fundo. Eu achei muito legal. Não tem tanta tecnologia para ele não é questão de organização. Então eu não consigo fazer, por exemplo, organizar a minha agenda, organizar minha tarefa, mas as minhas escritas, as minhas documentações de todas as minhas reuniões e meus diagramas estão salvos lá que eu posso compartilhar. Então seria mais ou menos isso aí também. É um pouco a parte disso, mas para quem quer ter a sensação de, pô, tenho meu caderninho, Aham, escrevo na mão, é excelente. perfeito. Eu também tenho eu tenho esse vício de rabiscar durante uma reunião, fazer rabiscos e anotações no papel, mas eu tento o quanto antes passar isso então para um bloco de anotação, para uma agenda. Cara, eu tentei muito isso, mas não deu certo. Então, eu sempre digo que isso é uma questão de hábito e você precisa ver onde você está errando aí para poder adaptar isso. No fim, daqui a pouco eu vou te sugerir um livro aí, não sei se você já leu, mas vale a pena, é bem interessante para isso. Então, voltando aqui pro Trello, não sei, acho que aqui todo mundo deve conhecer, pelo menos quem é da área de TI, acho que tem a obrigação moral de conhecer o Trello. Ele é muito utilizado aí na gestão de projeto e eu utilizo ele na gestão de demandas de clientes. Então, assim como na gestão de projetos, eu pode ver aqui na tela, eu tenho 3 listas, né? Uma lista de pendências, tarefas que estão em andamento e tarefas concluídas. E para quem não conhece aí o Trello, ele ele é uma ferramenta muito poderosa, gratuita, utilizada no mundo todo. É, e você pode criar quadros aí gratuitamente, acho que infinitamente. Eu não consegui chegar no limite de quadros na versão gratuita ainda. Cada quadro possui uma ou mais listas, e em cada lista aí você pode adicionar diversos cartões. E o interessante dele é que nos cartões aí você consegue adicionar anexos, fazer checklist, trocar mensagens entre os envolvidos dentro desse quadro, porque você pode definir as equipes, convidar as pessoas. É bem interessante e se para quem não conhece aí que está acompanhando, vale a pena conhecer. O Trello também nos permite aqui fazer a integração com o Google Agenda. Então você entra aí, coloca a data que está entrega e aí ele vai lá no Google Agenda e salva essa atividade como algo a fazer. Aqui, por exemplo, eu tenho essa integração mostrando aqui na tela. Então, eu defini lá no Trello que eu necessitava resolver uma pendência, e aí ele me adicionou no Google Agenda automaticamente, me marcou o cartão a qual essa pendência está associada e é o nome do quadro que essa pendência está associada.
Eu tenho aqui só 2 reclamações contra o Trello aqui. Não sei, vocês devem até concordar comigo, quem conhece, que é o seguinte: essa integração não é feita real time, ela demora um pouco, as atividades demoram um pouco para aparecer lá no Google Agenda. E no Google Agenda a gente não consegue definir um lembrete, editar esse evento e definir um lembrete aí, alguma coisa para estar nos lembrando de fazer. Mas aí eu acabei, por exemplo, o cliente me pede algo para entregar na sexta, eu defino aqui na minha agenda no domingo que eu vou realizar isso até terça-feira, acabo definindo a data da entrega na terça-feira para estar lá na minha agenda. Então aqui eu vou falar um pouquinho aí rapidinho sobre umas regras para aumento da produtividade. Eu acho que isso é interessante, talvez é um problema que muita gente enfrenta hoje, porque como é possível manter o foco diante de tanta informação? Como a gente está desenvolvendo, por exemplo, uma atividade no trabalho, respondendo questionamentos no WhatsApp e ainda recebendo notificação no e-mail, como é que a gente consegue fazer tudo isso sem se perder no meio de tanta informação? Caso você não seja uma dessas pessoas multitarefa, eu achei interessante essa regra, descobri ela não faz muito tempo. É uma regra que algumas pessoas têm utilizado no trabalho aí, que é a regra 45-15. Claro que não precisa ser exatamente isso, mas você pode se basear nela para criar a sua própria regra do dia a dia. Ela, em resumo, é o seguinte: você trabalha 45 minutos com foco total no seu trabalho, sem distração, desativando todas as notificações da sua área de trabalho aí. Foco total, 45 minutos. Terminando esses 45 minutos, aí você tem 15 minutos aí para responder e-mail, navegar nas redes sociais e responder aí seus grupos no WhatsApp. Eu acho que caso você tenha muita dificuldade também com tanta informação que está disponível hoje em dia, acho que é interessante você desativar as notificações de e-mail, notícias e redes sociais, né, porque isso não faz bem, a gente perde muito foco com isso, principalmente eu tenho um problema muito sério com notícias. Quando o Windows me notifica aqui que tem algo importante acontecendo, quando o Bolsonaro tomou uma facada, ou quando aconteceu alguma coisa assim. Então, esses eventos, pisca uma notícia na tela aqui, você para tudo o que está fazendo, clica ali, perdeu o foco total do que você está fazendo. Outra coisa importante aqui é essa questão dos e-mails. Tem muita gente que define horários no seu dia para responder e-mails. Não sei aí o que vocês fazem hoje, se vocês respondem o e-mail quando ele chega, se vocês têm um horário ou como é, mas tem gente que gosta de definir aí horários para responder e-mails. Por exemplo, vou responder e-mail às 10, às 11h30, às 2h30 e às 17h30. Então, cada um tem a sua regra aí. Vou falar agora um pouco do princípio de Pareto. Isso foi uma coisa que causou um grande impacto na minha vida e eu me considero um Pareto lover. Não sei se vocês estão a par dessa regra aí, que foi criada aí pelo economista italiano Vilfredo Pareto. Ela também é conhecida como regra 80-20 e pode ser aplicada em diversas situações do dia a dia. Resumindo ela diz que 80% dos seus rendimentos vem de 20% do seu esforço. Então, muitas vezes você está dando sangue em atividades que não vão nos trazer aí, vão trazer pouco ou nenhum retorno e apenas consomem a nossa energia e o nosso tempo. Essa foi uma regra que, como eu já disse, ela causou bastante impacto aí para mim. Eu deixei digamos assim, eu simplesmente eliminei esses 80% de esforço que eu estava fazendo, acabei focando só nesses 20% que realmente me traziam resultado e posso garantir aí que minha qualidade de vida aumentou 200%. Então, como eu falei no início aí, eu estou trazendo um método que funcionou comigo. Eu gostei dele por ter essa visão de identidade pessoal.
né? O fato do método se basear em cima da sua própria identidade, das suas metas, dos seus valores. Então, esse método se torna universal, faz com que ele possa ser aplicado por qualquer pessoa. Acho que isso foi algo importante, né? Quando eu comecei aí a definir então a minha identidade, o que realmente importava para mim, as minhas metas, e aí que esse método realmente começou a funcionar. Aí eu trouxe aqui então os dois livros. O livro que eu tinha comentado com você antes aqui é esse, O Poder do Hábito. Não sei se você já chegou a ler ele. Não, mas minha mulher tem ele. Minha mulher leu e mudou, eu ainda não li. Então, faça a mudança também e leia, porque ele é realmente mostra o porquê a gente faz o que fazemos. Eu acho ele interessante, foi bem revelador, assim, e ele tem alguns métodos, assim, que nos ensinam a perceber os nossos hábitos e maneiras de como mudá-los. É bem interessante. À esquerda aqui a gente tem o livro da Tríade do Tempo, esse do Christian Barbosa, também vale, indico super a leitura aí, é muito bom. E por fim, eu gostaria de dizer aí que time is money, não deixe o tempo Oh, yeah! o dinheiro. E gostaria de saber aí se vocês estão gerindo o seu tempo de maneira adequada, se estão satisfeitos com isso. Deixo aí as minhas redes sociais, me coloco agora à disposição para responder suas dúvidas e muito obrigado aí a todos pela participação. Fechado. Então, começando pelo Tárcio aí. Tárcio, diz aí. Você se considera um cara organizado? Você acha que gere bem teu tempo? Bem, justo para mim, vamos lá. Peraí. Enquanto isso, o pessoal que está online aí, tanto no Zoom quanto no Facebook, pode ir escrevendo. Se acha que organiza bem seu tempo, se utiliza alguma dessas ferramentas que o Henrique mencionou, se utiliza outra, se já tentou, mas não conseguiu por algum motivo. Vamos conversando aí, pessoal. Manda bala aí, Tárcio. Vamos lá. Sim e não. Vamos lá. Se eu estou no escritório, a minha rotina Fisicamente? fisicamente, a minha rotina é uma zona. Desorganizado, muita distração, tá? Então, tipo assim, chega lá, aí um é um café, aí chama um chefe, aí é um colega que vai, outro que quer fumar, e vai pra lá, quando você vai ver, aí é aquele almoço que demora 1h30, 2 horas. Pra mim, a minha produtividade no escritório é 70% inferior. Já no meu home office, eu produzo muito em home office. Então, eu consigo ser focado. Eu levanto, tomo café, sento, male, eu levanto da minha mesa. Quando eu levanto, é 1 minuto para fazer um xixi, tomar um café, que eu tenho minha cafeteira ali do lado, volto 100% de foco. Tá? Então, assim, a resposta eu não consegui ter o hábito ainda de ser uma pessoa organizada e manter os prazos dentro de um escritório corporativo. Agora, na minha casa, eu consegui. Então, eu queria ver o que consigo mudar aí nos próximos desafios aí, evolução de carreira, para se tornar tão focado no escritório quanto eu consigo dentro de casa. É isso aí, pelo que eu pude perceber aí que você falando, isso são as nossas tarefas, nossas atividades circunstanciais, né? Então, é essas aí que você tem que tomar cuidado aí, porque elas realmente não agregam muito, né? Só que aí eu fico pensando no seguinte, se eu penso, eu não dou valor para isso no escritório, eu não faço a politicagem corporativa. Então, geralmente eu vou para o escritório para fazer networking, tomar café com um, bater papo com outro, sabe, almoçar com cara é para fazer social, porque trabalhar mesmo para mim é home office. Tô sendo sincero, gente. Eu não sei se vocês passam isso, porque, cara, aí se você vai no escritório, você não sai pra tomar café, ou não vai fumar com o cara, não vai falar de futebol, com o cara, meu, você é o chatão, é um antissocial, é o fresco, que não fala com ninguém, Cara, o isso antissocial. aí é uma verdade, velho. Isso é muito verdade. Porque você pensa, não, eu vou focar no meu trabalho, né? Na tua casa não tem ninguém te enchendo o saco ou querendo conversar ou algo assim. Você senta e faz o que tem que fazer. Pronto, né? Você
ignora seus amigos que te chamam nos grupos, você faz aquela coisa toda. Que você faz isso, hein, Tarso? Eu sei que você faz. Faço, não nego, mas já falei, você quer falar comigo? Manda uma privada ou me taga, que Exatamente, aí eu sei que quer falar comigo. liga, faz qualquer coisa. Mas aí na firma já é diferente, né? Você, por exemplo, eu chego lá, sento, coloco meu fone, desligo o mundo e trabalho. Eventualmente alguém tá me cutucando, porque tava me chamando e eu não tava prestando Ou você atenção. é visto como antissocial lá, o cara Exatamente. que Você, não vai tomar um pô, café, não vai conversar. Mas esse é o cenário ideal, porque você acaba deixando pouco tempo para as atividades circunstanciais. O cara tem que insistir para ti em fazer isso. E exatamente. aí entra muito essa questão do saber dizer não aí, né? Porque Aí no fim você das acaba contas, só fazendo favor para os outros, se você não sabe dizer não para isso. exatamente, você sai correndo que nem um louco atrás do rabo o dia inteiro, chega no final do dia e fala, pô, o que que eu fiz hoje? Você não consegue lembrar o que que você fez, porque o dia Você sabe, você foi tomar café gosta então, de almoço, você sabe, mas você não o dia conseguiu assim, fazer. ó, terminou, você continua com aquelas tarefas, se não mais do que quando o dia começou. E o dia terminou e você está aí. Outro dia tem mais e você não consegue administrar tudo isso, né? Sem Tá, falar que ainda você passa pelo aquele barbudo de cara fechada que não conversa com ninguém porque você quer focar, né? Então, realmente, sim, esse sim. é um ponto que é bem complicado. Eu sou exatamente como você. Em casa, eu devo produzir umas 3 ou 4 vezes mais, né? Porque É não tem assim, todo esse mundo externo aí querendo né, conversar ou interagir com você, né? e aí o que eu sinto ainda dificuldade, só para complementar e a gente tenta abrir lá, é uma conciliação na organização das minhas tarefas do meu to-do, tá? Eu como não consegui uma ferramenta, aí você fala assim, tem o Google Agenda, que nem você comentou, né? Ou Uhum. Task, tá? Quando você começa a falar de mundo enterprise corporativo, tá? A sua ferramenta você usa uma que é o Outlook. Aí, pessoal, você tem que essa outra. Quando você vai ver, você tem 5 ferramentas para controlar, porque, por exemplo, você trabalha em um ambiente corporativo, você não pode usar coisa que tem em nuvem. Tem que usar o da ferramenta. Aí você vai ter uma ferramenta para controlar as suas coisas da empresa, uma ferramenta para você controlar a sua lado pessoal, e aí você tem a ferramenta uma que é paga, aí a empresa não regulamenta, aí você tem que usar pessoal. Então, assim, quando você fala de ferramental, existe uma vasta gama de opções. Só que você poder consolidar ele em um só também gera um esforço muito grande. Quando você é um consultor independente e pode usar ferramentas que não tem restrições enterprise, cara, é legal, você usa para tudo. Você coloca assim, agenda ou reunião 5 horas da tarde com o cara tal, 7 horas da noite, você põe lá futebol, porque você tem sua agenda de futebol, você consegue ficar fazendo esses lados ali. Porque muitas empresas enterprise, você compartilha a sua agenda com o seu chefe e o seu chefe do seu chefe. Aí você não vai ficar colocando coisas pessoais na sua agenda de trabalho. Então é um pouquinho complicado você gerenciar 2 ou 3 ferramentas Já ali. Isso começa, né, que você é teria uma que ter no dificuldade. mínimo 2 agendas, né? Uma Sim. corporativa e uma pessoal, né? Mas o Google Agenda, ele tem essa opção, né? Eu utilizo isso, por exemplo, no Trello ali, essas atividades, você vai ali, integra as agendas e você pode integrar com a sua agenda pessoal ou com sua agenda profissional. Isso. Eu acho A sua empresa corporativa não te libera fazer compartilhamento com uma ferramenta do Trello lá. Então, tem esses lados, isso, são quando dificuldades é do dia a política da dia. empresa, aí fica mais complicado. Mas como você falou, eu como sou consultor e eu sou prestador de serviço, eu que faço a regra do meu trabalho, né? Então, eu estou falando da minha agenda pessoal, da minha agenda de trabalho, que não é compartilhada com os meus clientes. Então, realmente fica muito mais fácil para mim gerenciar assim. Sim. Me Mas fala um isso aí pouquinho. também, né, eu acho uma coisa interessante, que tem muita gente que fala, pô, me indica alguma ferramenta, pô, qual que você usa? Eu uso essa, ela tem limitação, ela faz isso, aquilo. Só que, na verdade, tudo que a gente está falando aqui, tudo que o Henrique falou até agora, não é, e é Ferramental. impossível ser uma receita de bolo, né? Não, não. Uhum. Assim, ele mesmo falou, funcionou para ele o método X. Pode não funcionar para mim, pode não funcionar para meio mundo. Né? Então você tem que fazer o quê? Primeiro de tudo, encontrar
alguma forma que funciona para você, independente de ferramenta, né? Você, antes de você escolher ferramenta X ou ferramenta Y, você tem que começar a criar os teus hábitos, organizar as tuas coisas, né? A ferramenta em questão, depois que você tiver com o teu método já definido, algo que funciona para você, você já transformou tudo aquilo, né? Todas aquelas tuas atividades já são uma coisa que é uma espécie de hábito já, né? Você faz aquilo independente da ferramenta. Aí eu acredito que qualquer ferramenta vai servir para você. Né? Tudo bem, alguma tem uma feature a mais, outra Uhum. a menos, mas no geral vai funcionar. Porque a ferramenta ela é um apoio, né, para aquele conceito, para aquela coisa que já está bem madura dentro de você, né, com relação à tua organização pessoal, né. Perfeito. Henrique, eu queria aproveitar e perguntar para você, para a gente tentar fazer um closure, né? Da onde surgiu o seu desejo, né, de correr atrás desses livros e como foi essa jornada? Porque a minha brincadeira é, você chegou àquele nível fundo do poço que a empregada se recusava a entrar no seu escritório para limpar, e aí você teve assim, você estava no fundo do poço e decidiu, opa, tem que mudar, ou já é uma coisa que você veio desde o começo? E me fala um pouquinho, a partir do momento que você leu esses 2 livros, né? E hoje você aplicou isso, quais as dificuldades? O que foi mais difícil? Alguém te chamou de chato? Não sei se é casado, solteiro, mãe, amigo, porque, querendo ou não, se você começa a se desenvolver nisso, alguns hábitos seus tendem a mudar para melhor. Com Mas muitas certeza. vezes as pessoas ao seu redor sentem essa mudança, e algumas vezes positiva, outras negativa. Então, primeira pergunta é, o que fez você correr atrás disso, né? E quais foram as suas maiores dificuldades que você teve nesse processo? Então, o que me fez correr atrás disso foi o grande aumento de demanda de clientes que eu tive nos últimos 3 anos aí. Nos últimos 3 anos, a minha empresa crescia cerca de 250%. Ela cresceu em 2016, 200%. Em 2017, ela cresceu 250%. Agora, a gente já está crescendo aí cerca de 200% de novo, pretendo fechar aí 250 até final do ano para pelo menos manter o crescimento do ano passado. Eu acho, Perfeito, mas não, legal, excelente. Agora, então, chegou a ter alguma situação em que, tipo assim, você está crescendo, parabéns, 200% por ano, mas chegou que depois, tipo assim, olha, perdi uma reunião, perdi um prazo, causou um então, mal-estar legal, vou, porque alguma vou coisa muito chegar lá. séria deve ter acontecido, né? Para lá, manda ver. Então, esse crescimento estava acontecendo isso. Eu estava atropelando as coisas, estava deixando de resolver as demandas dos clientes, porque simplesmente não dava tempo, né? Tá? Eu estudo também, trabalho e tenho minha casa também, a gente sabe que não é fácil para manter, né? Então, eu acabava esquecendo muitas coisas, eu não tinha esse hábito de anotar, ou eu anotava aqui, anotava ali, não tinha uma ferramenta centralizada. Acabei, quase perdi um cliente por causa disso. Uh, eu ajudo clientes aí nessa parte de consultoria hospitalar. Muitos clientes acabam, sei lá, demitindo um funcionário, por exemplo, que está há 30 anos aí trabalhando dentro do hospital, e o funcionário sabia tudo sobre faturamento. Aí entra o Henrique lá para ajudar, para treinar os novos funcionários a fazer o faturamento desse hospital para que eles não acabem o mês sem receber nada do governo e dos planos de saúde. Acabou acontecendo aí que, por uma falta de organização minha, eu não consegui me organizar, não consegui passar os treinamentos necessários para esse cliente dentro do prazo, e depois foi toda uma correria para a gente. Eu tive que entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, com tudo mais, para conseguir fazer esse meio de campo para o hospital não ficar sem receber, entende? Então, esse acho que foi o meu momento de fundo do poço, assim, quando eu percebi que essa falta de organização estava impactando no serviço que eu estava prestando aos meus clientes. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Qual era a segunda pergunta Não, mesmo? a segunda pergunta é, você tomou essa decisão justamente porque você chegou nesse fundo do poço, né? E aí você começou a ver a necessidade dessa mudança,
Você correu atrás, você fez isso sozinho, você procurou um coach, um psicólogo, ou simplesmente você decidiu, foi lá, comprou os 2 livros, estudou, e quais foram as suas dificuldades nesse trajeto? Agora a parte final, como que você chegou até onde você está hoje? Né? Quais as dificuldades aí do seu trajeto? Eu acho que a maior dificuldade foi essa de criar o hábito, mas sim, eu procurei um coach, eu fiz um coach aqui sobre gestão do tempo, foi muito interessante para mim, falava muito também sobre liderança e tal, e era muito essa questão do autoconhecimento. Acho que o coach, quanto a isso, é muito interessante. Então, essa trajetória não foi fácil, você precisa criar esse hábito, e muitas vezes o que eu fazia era, por exemplo, esqueci de anotar a atividade, já realizei essa atividade, o que eu fiz foi voltar atrás e marcar essa atividade na agenda, mesmo que ela já tinha sido resolvida, né, para criar o hábito. Então, se você não se policia, se você não define essa meta, se você não se engaja para cumprir isso, então ninguém vai poder te ajudar, né? Entendi. E eu também passo um pouco, a partir do momento que você tornou essa metodologia, você teve resistência de namorada, esposa, chefe, colegas do trabalho? Porque, pô, agora você é tudo certinho, tudo metódico, agora você, 8 horas da manhã você toma café, 8h50 você faz isso. Como que foi os benefícios e as resistências que você teve aí de outras pessoas? Ou até o apoio, né? Porque dos dois lados, você pode ter tido apoio, pode ter tido resistência. Como que foi isso? Mas gerir o tempo não quer dizer que você precisa ser metódico, né? Isso porque eu posso simplesmente organizar que na segunda-feira eu vou trabalhar no home office, não preciso acordar tão cedo, porque não preciso pegar trânsito, não preciso tomar aquele banho de 1 hora, né, para se organizar para ir para o cliente. Então, você não precisa se tornar metódico porque vai gerir seu tempo, você só precisa ser mais organizado porque vai gerir o Entendi. seu tempo. Então, Legal. eu acho que é o seguinte, a minha namorada, ela nunca tive resistência com ela, pelo contrário, sempre me apoiou. Eu tive aí, quem sabe, no meio do caminho, alguns amigos que eu talvez me distanciei. Eu acho que por essa questão do não saber dizer não. Por exemplo, se daqui a pouco o cara deixa de falar contigo porque você disse não para ele, talvez essa é uma amizade que você precisa repensar e não levar mais para frente, né? Qual é o benefício que ela está trazendo para você se a pessoa não pode aceitar um não como resposta? Então, alguns amigos eu provavelmente me distanciei aí, mas é aquela questão, né? Você precisa andar com as pessoas que te acrescentam alguma coisa, senão você acaba apenas perdendo tempo na sua vida. Show de bola. Legal. Muito obrigado. Ricardo, mais alguma coisa do seu lado ou alguma Tem, pergunta tem. Manda ver. Nós temos 2 coisas aqui, 2 pontos que acho que é interessante. Uma veio do Zoom aqui, o Fernando Pimenta, falando que uma coisa que ajudou muito, muito mesmo, foi a prática do yoga, né? Onde você aprende a fazer o que precisa com eficiência, mas não com pressa, conhecendo os seus limites, né? Então isso aqui, na verdade, volta para aquilo que a gente falou antes, né? Não vai ter como você pegar uma receitinha de bolo, tipo, faça isso, aquilo e vai funcionar para você, né? O Henrique falou que procurou um coach, outra pessoa pode simplesmente ler o livro, outra pessoa pode simplesmente falar, agora eu vou ser organizado, e ela vai conseguir ser, outra pessoa procura o yoga, né? Acho que o importante, assim, assim, tem que ficar claro para todo mundo, é que cada pessoa, obviamente, ela é diferente, e a forma que ela vai, que vai funcionar para ela, ela vai variar. Você tem que testar uma coisa, se não funciona, um amigo fez isso, funcionou. Pô, tenta lá, talvez funcione com você, né? E você consegue fazer, assim, você vai tentando até que alguma dessas vai funcionar com certeza, né? Mas também você precisa se dedicar um pouco para não, pô, já não funcionou de cara, já vou trocar para outra, né? Talvez tenha um pouquinho de dedicação. Alguém mais aí, Tárcio, Henrique, vocês já tentaram outras coisas ou foi, pô, li o livro, fiz isso, funcionou? Como é que é? Olha só, aproveitando o gancho do Fernando Pimenta aí, Ricardo, uma coisa que me ajudou bastante aí também foi a prática da meditação. Um tempo atrás, aí eu acabei
visitando um templo budista e eu não sou uma pessoa muito religiosa, acabei Eu aí sei. praticando um pouco da meditação, porque se você prestar atenção aí no mundo dos negócios, você vai ver que a meditação está ganhando cada dia mais campo aí dentro, naquela prática mindfulness, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque a gestão do tempo, ela está ligada a essa questão de se autoconhecer, saber o que você quer, o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer. Então, essas práticas que dizem ligar o seu corpo, a sua mente, como o yoga, como a meditação, eu acho que elas podem te trazer um real benefício aí, além de comprovadamente ajudar na sua saúde também. Muito legal. E agora nós temos aqui mais, não é bem uma pergunta, é mais um comentário, mas acho que a gente pode debater um pouquinho em cima disso sim, que veio lá do Facebook da Gabriele. Então ela fala o seguinte: a pessoa tem o hábito de planejar as atividades no início da semana, porém não consegue manter o planejamento até o fim e acaba misturando tudo no decorrer da semana. Ela até comentou que talvez não esteja valorizando as atividades corretamente, né? Se você pensar, talvez não está dando a devida importância para uma e está dando mais importância para outra, né? Então é basicamente aquilo que você falou, né? E entra aquela questão muitas vezes, do saber dizer não, né? E também aquela questão porque, por exemplo, você definiu a sua agenda, né? No caso aí da Gabriele, talvez, então a agenda dela esteja sofrendo interferência da agenda de outras pessoas, né? Mas aí você tem duas questões aqui. Essa questão do saber dizer não e também tem a questão do deixar um tempo livre para esses empecilhos que vão surgindo no meio do caminho, porque você nunca deve ter uma agenda 100% fechada já no início da semana. Sempre vai surgir alguma coisa no meio do caminho. Acaba sendo dinâmico, né? Com certeza. Por exemplo, não consigo fechar uma agenda na segunda-feira e chegar na sexta e ela foi tudo 100%. Coisas foram agendadas para outra semana, coisas que eram para a semana que vem antecipou para essa. Você não vai conseguir manter 100%, e isso não é uma coisa que é culpa sua, né? Você não trabalha sozinho. É no mínimo você trabalhando com mais uma pessoa no mínimo, né? Um cliente. Fora que você tem colegas de trabalho, você tem imprevistos, né? Então, eu particularmente prefiro não fazer um planejamento da semana, fazer um planejamento um pouco mais curto, né? Que aí acho que fica mais fácil para você poder controlar, né? Mas isso aí também tem aquela variação da profissão, né? Como é que você trabalha e também da própria pessoa, né? Claro, e até porque a gente tem muitas coisas aí que são influência externa, que a gente não controla. Aí um dia você pode pegar um trânsito louco aí, você que mora em Curitiba, você pega um trânsito louco, aí você decide, ou daqui a pouco você tem a sua saúde afetada, você tem que ficar em casa. A sua agenda ela tem que ser um pouco dinâmica assim, não tem como ela ser 100% fixa, né? E você também tem que ser maleável, né? Você tem que Isso. entender que, pô, eu tinha uma reunião marcada, choveu demais, alagou, eu não consigo sair do escritório. Ok, remarca, ajusta e toca É, o barco. aí tem duas situações. Tem a situação do estar, por exemplo, a chuva é uma situação externa, né? Você não tem controle sobre ela. Você não pode simplesmente chegar atrasado no cliente e dizer, olha, eu me atrasei por causa da chuva. Não, você se atrasou porque você sabia que estava chovendo e não se planejou para sair meia hora antes. Isso é uma questão, uma via de duas mãos, né? Mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver aqui. Acho que não, Ricardo. Você tem mais Vamos, alguma deixa eu no ver chat? Não. aqui. No Facebook, aqui no ao vivo, tá ok? Pessoal colocando aqui bastante. Olá, pessoal, ótimas dicas. Parabéns, Ike. Opa. Coraçãozinho, joinha. Foi Tá bom todo mundo. demais. O Pimenta comentando. Isso Obrigado. aí. Se tem um lindo lá, é a mãe, né? Sempre tá a mãe junto para dizer que o cara é lindo. Legal. Então o Facebook aqui tá ok. O pessoal aqui comentou de algumas ferramentas. Falou do Lotus Organizer. Essa ferramenta eu já ouvi muito. Eu acho que o Tárcio, como ele já está próximo dos 60 anos, acredito que ele deve conhecer melhor essa ferramenta aí.
É verdade, eu já passei, já tive a experiência. Como vamos dizer assim, a idade é o sinal de experiência. Mas eu já tive Organizer, eu já usei bastante ele também. Mas, de novo, ele era uma ferramenta que não era cloud, é uma ferramenta antiga, excelente, mas lá não era mundo cloud da vida. Ela era Sim. muito enterprise, mas, claro, os tempos estão mudando. Outra pessoa aqui, o Fernando Pimenta, também falando que ele usa o To-Do List para fazer as tarefas, desliga a notificação e ajuda muito. Né? Hoje em dia não tem muito como você fugir disso, né? Porque você está com o celular no bolso, o WhatsApp web. Alguém manda algo, vibra, pisca, toca um alarme. Então, se você não desligar e isso afetar você, né? Porque tem muitas pessoas que, por mais que vibra, pisca uma tela, ela não está nem aí. Ela consegue seguir trabalhando, né? Outras não. E aquilo afeta que ela não consegue trabalhar. Então, você tem que entender, né? Como que isso funciona para você e ou desliga o Wi-Fi por um tempo aí, desliga a notificação e segue o baile. É isso Ele, aí. ele O celular é até um gap aí na gestão do tempo. e assim, até coisa que talvez aí, por exemplo, o Tárcio, quando ele começou a sua carreira em tecnologia, né? Mal existia computador, quiçá internet. Então, se você pensar assim, a única distração era aquelas tiazinhas batendo naquela máquina de escrever, né? Fora isso, é só Não, alegria. não, não. Eu comecei com o modem 1200/75, que eu esperava da Oh, meia-noite para pagar um pulso só. E depois o modem das BBS, da Mandic, 2400, depois 999, tem um modem da West Robotics 9900 e acessar a internet da USP via Telnet em nossa. 1992, cara, foi top das galáxias, cara. Mas Tárcio, isso aí, foi. ó, dá um Vibralbag Brasil só para você contar a Ah, tua história do início da tua carreira, hein? com Não, assim, certeza. eu vou deixar uma deixa, hein? Quem imaginou um dia, às 6 horas da tarde, uma estação de rádio de São Paulo ficar em mudo e transmitir o código binário de WinWord 1.0? Um dia eu conto essa história para vocês. Rolou isso, né? Rolou. Opa! O WinWord 1.0 foi transmitido na época de 90, pela uma das rádios em São Paulo. Então dava 5h58, ficava mudo. Você pegava a fitinha cassete, punha para gravar e ficava aquele durante 1 hora, 40 minutos, dependendo do tamanho do programa, né? Aí você parava o REC, depois metia lá a fita cassete, dava lá no seu TK-85 da Apple e dava um load lá, dava um play na fitinha e carregava o WinWord 1.0. E Muito assim bom. você tinha um editor de texto naquela época, gente. Mas esse aí, como você comentou, vai ter um Bravo Bag só para falar Perfeito. dessas, Isso, dessas coisas aí. isso aí sim era da comunidade para a comunidade. Exatamente. Bom, o pessoal aqui, muito bom, muito bom. Rasgando elogios. Facebook também, então acho que podemos encerrar por aqui. Pessoal, de qualquer forma, esse vídeo em breve, ó, os caras falando aí, pô, não era nem nascido, o Tarso tá velho, hein? O Tarso. Ah, quem tá falando aqui é o João Carloto, diretamente de Porto Alegre. Exatamente. Ah, O mais Carloto, um Rio Grande do Sul aí. o Carloto agora que ele tá velho, ele tá com 20 anos, né? Acho que quando o Tárcio já andava de bicicleta, o Carloto não era nem nascido ainda. Mas tudo bem, tamo aí. Tá Ó, bom, gente. Pode me achei um chamar de velho, contemporâneo. à Você é da vontade, onde, pessoal. Pimenta? Será que o Pimenta é gaúcho também? Será que estamos cheios de gaúchos hoje aqui? BH. BH. Ah, tá. Boa. Tem gente do Brasil inteiro aí. Bom, pessoal, como eu ia dizendo, exatamente, Beth, com disciplina e foco, né, você consegue manter muita coisa aí funcionando. Dizia eu que na aritmética, não, esse vídeo a gente vai colocar no YouTube depois, então caso quiser compartilhar alguma informação, tiver alguma dúvida, olhou o vídeo de novo, ficou com dúvida com isso ou aquilo, quer comentar algum livro que leu, quer compartilhar alguma informação, pode escrever lá nos comentários e a gente responde lá, a gente vai trocando essa informação. O Henrique também pode passar lá, responder alguma coisa, Com não, certeza. não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então vamos finalizando por aqui. Eu só vou compartilhar a minha tela para fazer a parte final aqui. Então, beleza, pessoal. Agradeço muito ao Henrique por disponibilizar tempo aí para vir falar
no Vibraubag Brasil, né? Justamente sobre a organização do tempo, então acredito que ele deva ter se organizado durante Não foi nenhum problema. né? De uma forma bem simples, né? Achou uma brecha na agenda e conseguiu encaixar o Vibraubag Brasil. E agradeço também para o pessoal que está online aqui no Zoom, trocando alguma informação, fazendo pergunta, dizendo qual ferramenta usou, né? Brincadeiras à parte aí sobre a idade do Tárcio. E também o pessoal que estava no Facebook, né? Que esse vídeo, né? Esse podcast de hoje estava sendo transmitido no Facebook também, assim como acontece todas as segundas-feiras a partir das 21 horas. Então, beleza, pessoal. Agradeço todos. Lembrando que estamos no Twitter, YouTube e Facebook no /Vibraubag Brasil. Né? E você que está vendo esse vídeo hoje, que achou que esse vídeo foi importante para você, compartilhe com seu amigo, que você sabe que tem algum colega de trabalho que não é muito organizado, ou aquele teu amigo que nunca te responde nos grupos. Eu nem vou citar nomes aqui, né, Henrique, que nós temos um amigo melhor não. aí que nós precisamos mandar esse vídeo para ele. Então manda o vídeo, vai estar lá no YouTube nos próximos dias, vai estar lá no Facebook também, né? Então pode compartilhar o vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e também a você que está nos assistindo agora diretamente do YouTube. Forte abraço e até segunda-feira. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.